Palavra do Senhor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus, ela nos ensina assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando fordes provocados a ira, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não provoqueis a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque diante de um Deus tão grande como tu és, diante de um Deus tão santo como o Senhor é, e olhando para nós mesmos, pecadores como somos, não temos como não te agradecer esse amor dispensado a nós que nos recebe e nos acolhe, porque não temos nada em nós mesmos, ó Deus, que seja atraente a Ti. É por isso que esse Teu amor nos constrange, é por isso que essa Tua ação benevolente sobre nós nos constrange. Nós só temos a Te agradecer. E pedimos que o Senhor, por Tua misericórdia, nos dê o entendimento da Tua palavra nessa noite, para que prossigamos, ó Deus, em crescimento espiritual, a imagem do Teu Filho amado Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Amém. Podeis assentar. Creio que os irmãos têm entendido como esse assunto que nós estamos procurando aprender, ele é complicado. Já estamos indo para um quarto domingo do mesmo assunto. Não é uma tarefa fácil. Porém, nós temos tido o desejo, eu tenho pelo menos colocado aos irmãos, que deve ser desejo do nosso coração, crescermos à imagem de Jesus.
E não é possível crescermos à imagem do Senhor Jesus se a maneira de nós lidarmos com os problemas, as adversidades da vida, tiverem sempre como resposta a ira. A ira não é a resposta de Deus para a nossa vida. Então temos examinado, eu disse para vocês, eu estou tendo que escrever porque é muita coisa sobre esse assunto. E eu não conseguiria tratar disso devidamente sem pontuar o que temos feito. Hoje, infelizmente, estamos sem o data show, queimou a lâmpada. Eu gostaria de estar projetando para vocês irem anotando o que temos observado. Mas nós já observamos primeiramente o que não é a ira, para que ninguém esteja enganado. Não é uma opção, ira não é um sentimento, mas uma ação. E olhamos a ira dentro de uma definição apresentada pelo Dr. Robert Jones, pastor Robert Jones, que diz que a ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Examinamos isso semana passada e vimos que essa definição nos perturba. Essa definição nos inquieta. Mas nós precisamos ser um pouquinho mais incomodados, porque nós não entendemos ainda tudo. Então nessa noite eu quero olhar com os irmãos algo que talvez seja a coisa mais dura dessa questão da ira. A causa da ira. Por que nós nos iramos? Se nós temos entendido que a ira é pecado, por que nós nos iramos? O que mais eu ouço às vezes em aconselhamento, quando alguém está compartilhando um momento de explosão de ira, é: pastor, eu não queria ter feito. Eu já disse para você, queria sim. Essa é apenas uma mentira que a gente usa para não ter que assumir a responsabilidade daquele ato. Mas eu também ouço as pessoas dizendo: pastor, é algo incontrolável. Eu até tento lutar, mas quando eu vi eu já falei porque eu não queria falar. Quando eu vejo eu já fiz, porque eu lutei para não fazer. E como cristão, a primeira atitude que a gente deveria ter é de se compadecer. Porque nós sabemos dessa força terrível que tem o pecado na nossa vida. E eu mais especificamente, quando alguém me fala isso, eu me compadeço mais ainda, porque como é um problema que Deus tem tratado ao longo da minha vida com esse assunto, eu entendo perfeitamente. Quando a pessoa diz: olha, eu me controlei, mas quando eu vi eu falei. Eu me controlei, mas quando eu vi eu fiz. E aí eu lembro de algumas histórias da minha própria vida e eu digo: Senhor, eu entendo perfeitamente a luta dessa pessoa. E a grande questão é: por que nós agimos assim? Qual é a causa da ira? Se você pensar dentro do que a psicologia propõe, você vai ouvir assim: foi um trauma na infância. Você, por causa de um trauma, você aprendeu a responder assim, então você é um traumatizado. Em vez de eu responsabilizar você, eu tenho que dizer para você: você é vítima. E aí a gente sai convencido que a gente é vítima do mal que a gente está fazendo para os outros. Porque entenda, a ira é um mal praticado contra os outros. E aí quando eu assumo que tem uma causa extra a mim mesmo, então eu viro vítima. Foi o trauma. Não foi o lar que eu cresci. Meu pai e minha mãe era só no grito, era só no berro. E aí eu fiquei assim. E a gente vai arrumando desculpas para não observar o que a Bíblia trata de fato sobre a origem da ira. E novamente recorrendo aos estudos de pelo menos
dois homens, agora, para esse sermão de hoje, aos estudos do Robert Jones, que ontem estava aqui no Brasil. Fiquei tentado demais aí, lá em São Paulo, ouvi-lo durante a semana. As passagens estavam até baratas, mas quando eu vi a minha agenda, eu fiquei irado. Brincadeira, irmãos, eu não fiquei irado. Eu fiquei triste por não poder ouvi-lo pessoalmente. Até porque ele veio para tratar do novo livro dele, que acabou de sair, sobre resolução de conflitos. Não é esse o título, tem um outro título que eu ainda não sei. Mas um outro homem também que me ajudou a pensar um pouco nesse processo todo e tem me ajudado a amadurecer algumas questões dentro de mim mesmo sobre a questão da ira é Jerry Bridges. Pecados intocáveis. Esses homens, ainda que o Jerry Bridges ele mencione o Robert Jones e diga, olha, Jones me ajudou a entender muito. O Jerry Bridges faz algumas observações pessoais que tem me ajudado a entender melhor essa questão da ira. E por que Paulo é tão incisivo que nós não podemos aceitar isso na vida da gente. Segundo Robert Jones, quando você examina as ocorrências de ira na Bíblia, todas elas estão atreladas a um ponto básico. Elas não nascem de impulsos. Elas não nascem como uma reação intuitiva. Todas as vezes que a Bíblia trata da ira, ela trata de crenças que cada um de nós carrega e que justifica agir daquele jeito. São crenças que são ofendidas dentro de nós. É aqui que está a grande dificuldade, é porque a maioria de nós nunca parou para fazer um exame do seu próprio coração. O que você acredita sobre a vida? O que você acredita sobre você nesse mundo? O que você acredita sobre os teus direitos nessa vida? Nós nos iramos quando as nossas crenças sobre essas questões são agredidas. E então a nossa resposta àqueles que nos agridem naquilo que nós acreditamos é a ira. Então perceba, toda a origem da ira ela está atrelada às nossas crenças e motivações pecaminosas. Nós crescemos ou aprendendo e aceitando o entendimento errado sobre a vida, ou nós crescemos rejeitando ensinamentos certos, e isso tudo vai moldando o que acreditamos e o que motiva o nosso coração. Você já sentiu aquela sensação de ter sido injustiçado? E a ira toma conta de você por causa da injustiça? Por que você está sentindo irado na injustiça? É porque você acha que aquilo é injusto para com você. E a pergunta é: quem é você? Quem é você? E a resposta que você der a isso explica por que você se irou. Compreende? Ira está atrelado diretamente a isso. Há um exemplo clássico na Bíblia disso, ligado ao primeiro homicida da Bíblia, Caim. Pegue a sua Bíblia e olhe comigo Gênesis 4 para que você entenda melhor isso. Gênesis 4, versículo 8. Diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão:
vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Por que foi que Caim matou o seu irmão? Se você olhar os versículos de 1 a 7, eles vão fazer uma oferta ao Senhor. O Senhor aceita a oferta de Abel, rejeita a de Caim. Quando o Senhor o encontra, versículo 5, diz o versículo 5 assim: ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Você está entendendo a questão? Ei, rapaz, por que você está se sentindo irado? Andar é a resposta que eu decido dar a uma situação. Por que você anda irado? Eu não estou te entendendo. E olha a outra questão que Deus coloca: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Do que Deus está falando? Da ira. Você está irado porque eu não estou te entendendo. E o que você vai fazer agora? Você tem que dominar. E você domina com o quê? Com o entendimento do que é certo. E o que o doido decidiu fazer? Ele chama o irmão e diz: vamos ao campo. Ele chega no campo e mata. A ira não foi uma coisa intuitiva, impulsionada. A ira era uma decisão como resposta ativa a uma crença ofendida dele. Qual era a crença ofendida dele? Lembra quando Deus chega e diz assim: cadê teu irmão? Ele diz: por acaso eu sou tutor do meu irmão? E o que ele fez no versículo 8? Ele chama o seu irmão porque ele é o mais velho, ele era o tutor de fato. Só que ele, como tutor, foi rejeitado por Deus. E o irmãozinho dele, que está abaixo dele, foi aceito. Por que ele se irou? Porque a crença dele de ser tutor do irmão, cabeça do irmão, foi por água abaixo. A minha crença foi ofendida. Aquele moleque do Abel, Deus aceitou a oferta dele. E eu, que sou o tutor dele, Deus não aceitou. Crenças. Toda vez que você se irá, pergunte: qual é a crença que está sendo ofendida? E aí você vai começar a entender o coração da sua ira. Você vai começar a entender por que você é motivado a agir daquele jeito. E aí você vai descobrir que a última coisa que você tem dentro de você é o desejo de responder à imagem de Jesus.
A última coisa que vai passar no seu coração é a motivação de responder àquela agressão, ao que você acredita, a imagem de Cristo. Por isso Jones bate nessa tecla dizendo: a ira pecaminosa surge das crenças e motivações pecaminosas que reinam no incrédulo e permanecem na vida do crente. Somos salvos, mas lutando com um processo de mortificação. Se no meu coração não houver o desejo de morrer com Cristo, ser mortificado com Cristo, minhas crenças vão continuar vivas dentro de mim e controlando as minhas respostas. E eu sempre vou estar com a resposta na ponta da língua. Eu não tenho nem tempo para pensar no que o outro me diz. A resposta já está pronta. O que você acredita sobre você, sobre o mundo que você vive, sobre Deus, sobre a pessoa que está ao seu lado ou com quem você trabalha ou convive? O que você acredita vai se manifestar na sua ira, porque a sua ira nada mais é do que as crenças que você carrega, as crenças ofendidas que precisam de uma resposta. Aqui está o nosso primeiro problema. Mas nós ainda temos que fazer uma outra pergunta. E o que controla essas nossas crenças e motivações? Por que eu escolhi na minha vida ser assim? Essa é uma outra pergunta que eu preciso fazer para entender como a ira opera dentro de mim. Lembra da desculpa esfarrapada? Meu pai e minha mãe gritavam muito, é por isso que eu sou assim. Não, eu conheço pessoas que cresceram em lares que o pai e a mãe gritavam, berravam, e a pessoa é tranquila. Como aquele cântico, né? Calmo, sereno e tranquilo. A pessoa é assim. Ela decidiu não ser como o pai e a mãe. Ela tem outros pecados. Ela escolheu não ser assim por outros motivos pecaminosos. Mas ela não quis reproduzir aquela imagem. É como uma geração que eu sempre ouço essa besteira, né? Não, quando eu casar e tiver meus filhos, eu não vou educar meu filho como meu pai e a minha mãe me educou. Não é por causa dos erros da educação. É porque você pecaminosamente rejeitou até aquilo que estava certo na educação. Porque todos nós vamos errar como educadores dos nossos filhos. Mas se nós temos um coração em Deus, nós queremos saber o que nossos pais acertaram conosco que vale a pena reproduzir na educação do nosso filho. Aí eu ouço as pessoas: não vou fazer que nem meu pai e minha mãe. Irado, coração irado, cheio de crenças erradas. Agora, o que controla esse coração irado? Quais são os fatores que governam as crenças desse coração? E aqui é inevitável nós tratarmos desse assunto. Os altares de idolatria que nós levantamos no nosso coração, que visam atender aos nossos desejos idólatras. Ídolos do coração. Com toda certeza, esse é o estudo mais profundo que eu já conheci na minha vida sobre a questão do nosso coração, os ídolos. Deus não é suficiente para atender, até porque Deus não está comprometido comigo. Deus não está comprometido com você. Deus não tem compromisso com a sua vida. Deus tem compromisso com a glória dele. E aí os meus ídolos gritam dizendo: mas que Deus mesquinho é esse? Eu não entendi a pergunta. Peraí, como é? Quem é que está dizendo que esse Deus é mesquinho?
para se colocar no mesmo nível de julgar Deus, eu acho que eu estou me fazendo de Deus. E é isso que muitos de nós não entendemos. Que o maior pecado que a Bíblia nos refere constantemente, que controla os nossos pecados, chama-se idolatria. Só que a gente se esconde por trás da idolatria católica romana e diz: eles são os idólatras. Agora, você já reparou como é que funciona a idolatria católica romana? Eu tenho os meus desejos, então eu levo a um santo, e aquele santo atende o que eu quero. Dependendo do caso, se for o Santo Antônio, se ele não atender, eu viro de cabeça para baixo, porque ele não me deu um casamento. Eu tenho controle sobre o ídolo. Agora, isso é diferente do que acontece conosco. A diferença entre nós e os católicos romanos é que os nossos ídolos não estão manifestos em estátuas, em imagens. Os nossos ídolos estão dentro de nós. Eu tenho desejos. E se esses desejos não são atendidos, uma das respostas pecaminosas que eu tenho é a ira. Porque os deuses têm o direito de se irar. Isso aqui é um entendimento de todas as culturas. Os deuses têm o direito de se irar. E para que eles não se irem, eles têm que ser atendidos nas suas exigências. E então, se eu me iro, é porque os meus ídolos não foram atendidos. E eu tenho o direito de me irar como Deus para cobrar o outro. Você está entendendo a loucura que acontece dentro do nosso coração? O grande problema que constrói as nossas crenças, que diz: não, isso vale para mim, isso não vale para mim, essa motivação é justa, essa aqui não é, são apenas os altares de idolatrias que visam atender o meu coração, nada mais do que isso. Simplesmente isso. Se eu não for atendido, então o bicho vai pegar. Se a minha vontade não for atendida, o bicho vai pegar. Se a minha verdade não for atendida, você não sabe com quem você está mexendo. Você está entendendo como nossos ídolos operam dentro de nós? Eles estão dizendo que nós merecemos, que nós temos que ser gratificados. Eles vão dizer: você é lindo, maravilhoso. E ai de quem me disser o contrário disso. Então a ira se manifesta. Há pelo menos 3 questões que você não vai encontrar em Jones e Bridge sobre esse assunto. A que servem os nossos ídolos? Os nossos ídolos têm que atender 3 coisas, segundo Gênesis 3, versículo 6. Primeiro, o nosso prazer. Todo o prazer do homem antes do pecado estava em Deus. Ele encontrava o seu prazer em Deus. Depois do pecado, o prazer se encontra no próprio homem. E se eu não sou atendido no meu prazer, o meu altar fica vazio. E ele precisa descarregar a fúria do altar vazio. A fúria do altar que não trouxeram a oferenda para aplacar a minha ira. Deixa eu te dar um exemplo para você entender isso. Lendo o livro do Tim Harris, Desintoxicação Sexual. Uma coisa que Harris fala que é bem impactante. Ele diz: Deus não criou o sexo para o nosso prazer.
Isso já é chocante. Porque quais foram as crenças que a gente recebeu desde cedo? Pelo menos desde a adolescência. Agora a molecada já estão querendo ensinar desde cedo. Já tem revista do governo de educação sexual falando de sexualidade com o nosso prazer. Não, biblicamente Deus não criou o sexo para prazer de nenhum de nós. Deus criou o sexo como instrumento da glória dele na vida conjugal. E aí Tim Ellis diz o seguinte: é por isso que Paulo diz que no homem e a mulher não podem se afastar um do outro, da vida sexual. Que homem e mulher não podem ficar distantes da vida sexual, isso se for só por um pequeno tempo, por causa de uma consagração especial. Porque Satanás sabe que o sexo glorifica a Deus. E quando então eles se afastam, Satanás perverte a glória de Deus do sexo. E aí Charles vai mais duro e diz assim: não importa se você quer ter relação sexual com seu esposo ou sua esposa, você deve fazê-lo para que Deus seja glorificado. Difícil, né, esse conceito? Por quê? Porque antes o nosso prazer era para glorificar a Deus, e o nosso prazer hoje é para glorificar quem? Para glorificar quem, irmãos? Nós mesmos. Somos nós que queremos ir para o ato sexual, virar os olhinhos, dar uma arrepiada. Não é a glória de Deus que está em jogo. E então, quando o marido chega meio animadinho, tem dias que o pessoal levanta mais animadinho para essas coisas. Diriam lá no interior, acorda mais animadinho para essa bobice. Então ele passa o dia pensando na sua esposa, ele chega em casa animado e a esposa não está bem. Qual é a resposta dessa pessoa? Ira. Ela se ira, porque o seu prazer não foi. Mas peraí, quem disse que era para o teu prazer? Não era para a glória de Deus? A glória de Deus compreende o respeito com o outro na sua fragilidade, na sua fraqueza daquele dia. Às vezes é o contrário, né? As mulheres ficam animadas, preparam aquele ambiente todo, e aí, meu amigo, aquele dia para o marido foi uma coisa. Ele chega só o bagaço. Você olha na cara dele, o olho já está assim. A mulher tem que desarmar toda aquela coisa que ela preparou, né? E ela fica irada. Por quê? Porque o prazer não foi atendido. Veja como a ira aparece dentro dessas questões do nosso altar. Eu tenho que ser satisfeito no meu prazer. Há 2 anos atrás eu ouvi Brent Alcoin lá na ABCB, e como a nossa turma tem um princípio que diz que a gente perde o amigo e não perde a piada, né? O pastor Dejaci, ele é ótimo nisso daí. Aí ele, depois de ouvir o testemunho do Brent Alcoin, ele diz assim: esse é o Bacon Man. Porque ele tratando dessa questão de como os ídolos controlam o nosso coração, ele mencionou que ele passou um dia, ele estava terminando o doutorado dele, e ele passou um dia tentando pesquisar, e aí na hora de fechar o dia, ele não conseguiu produzir. Foram leituras, passou um dia cansado, lendo, pesquisando, e não conseguiu produzir. E aí ele chegou em casa, a esposa tinha preparado um jantar. Mas só que no caminho ele foi indo para casa, eu cheguei em casa e comi um bacon. E a esposa chegou, tratou bem, foi carinhosa, e o jantar preparado, aquela mesa bonita. Quando ele olha para a mesa, não tinha bacon. E ele diz: irmãos, vergonhosamente, acabou o jantar para mim. Eu me irei. E eu tive que me controlar.
E aí, enquanto ele falava isso, eu lembrava um dia que aconteceu uns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, a mesma coisa comigo lá em casa. Eu disse, rapaz, não é desgraça isso mesmo. E outros preparou uma janta maravilhosa, só que não tinha o que beber. Acabou o jantar para mim. Amarrei a cara, ignorei tudo que ela tinha feito. Por quê? Porque o meu prazer não foi atendido. Qual é a manifestação do meu ídolozinho que não foi atendido? Ira. Você está entendendo como nós somos ridículos quando a gente começa a examinar o que acontece dentro da gente? Como a gente é ridículo. Eu me iro por causa de um pedaço de bacon, eu me iro por causa de um copo de suco que não tem na mesa, e eu me iro por tantas coisas tolas, medíocres. Isso, meu Deus do céu, que diabo de ser humano sou eu? Esse cara tem que ser um diabo mesmo. Ele está quase ali no pé de igualdade com os capetas. E alguns, dependendo do caso, são piores que o capeta. Eles se enchem de uma ira que até o diabo diz, caramba! Porque o nosso altar de idolatria do prazer não foi atendido, nós achamos que nós podemos nos justificar na nossa ira. Qual uma segunda questão? Eu vou gastar essa semana aqui tratando dessa questão dos altares de idolatria da nossa vida, no curso de Ídolos do Coração. Começa amanhã. Esse é o curso que mais o pessoal me odeia quando faz. E é verdade que tem gente que me odeia por causa desse curso, você não tem ideia. Graças a Deus que eu tenho hoje uma consciência de quem eu sou. Então não me ofende o que você pensa a meu respeito. Eu acho que você tem o direito de achar o que você quiser a meu respeito. Mas se fosse outros tempos, eu ia tomar satisfação com você. Porque é assim que a ira funciona. Quando eu não tenho uma noção exata de quem eu sou, ai de quem se ofenda ou fecha a cara para mim, vou tomar satisfação. Não, hoje, graças a Deus, Deus quebrou isso. Eu sei perfeitamente quem eu sou, a desgraça de ser humano que eu sou. Então não preciso tomar satisfação com ninguém. Entenda não que o coração às vezes não tenha vontade. Mas eu preciso parar e pensar, isso não vale a pena. Porque talvez seja exatamente aquilo. E se não for, também não faz diferença ter que tomar satisfação. Há uma segunda questão que controla o altar de idolatria, segundo Gênesis 3, versículo 6. A nossa ambição. Quando Eva olha para o fruto, ela não apenas viu que era agradável para se comer, ela viu que era agradável aos olhos. O apóstolo João chamou o primeiro pecado de concupiscência da carne, e o segundo, controlador do ídolo do coração, a concupiscência dos olhos. A nossa ambição. Examine você que lida com a ira. Pessoas que lidam com a ira são pessoas, via de regra, ambiciosas. Às vezes não se dão conta disso. Só você ver um pouco os pregadores da prosperidade. É tudo gente irada. Silas Malafaia que o diga, amigo. Não há respeito. O último congresso que ele fez lá da AVEC, o cara batia no peito para dizer que tinham 3.000 pessoas lá, que era ele que estava pagando através do ministério dele. E os imbecis, os emanés, eu digo, Senhor amado, dá para entender? Pessoas iradas, via de regra, são pessoas ambiciosas.
E quando uma das suas ambições não é alcançada, adivinha qual é a resposta? Ira. Quando um dos meus anseios não se concretiza, ira. E podem ser ambições grandes e ambições pequenas. Se a minha ambição não foi alcançada, ira. Não é fácil, porque nós somos pessoas cheias de ambições. Nós crescemos e fomos educados a sonhar. E a igreja ainda diz para você sonhar. Afinal de contas, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. A gente só não entende que isso são ambições, que não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com a glória de Deus, tem a ver apenas com o nosso coração ambicioso, cheio de si mesmo. E então, quando algo não dá certo, ira. Eu vou dizer para você, Deus tem me tratado muito sobre essas coisas. Eu nunca fui uma pessoa de grandes ambições, mas como todo bom irado, eu tinha as minhas ambições. E aí Deus tem que tratar em todos os campos. Eu fico vendo hoje como eu reajo a algumas coisas que não dão certo. Nós mudamos para um apartamento sexta-feira, ainda nem fomos lá. Hoje será o primeiro dia de trauma. Eu vou ter que dormir num quarto minúsculo. Mas estou em paz. Aí, uma das coisas que o apartamento nos trouxe foi já um primeiro prejuízo. Algumas coisas nossas não cabem lá. Minha cama não cabe lá. É sério, não é brincadeira. O nosso fogão não cabe lá. Muito bem. Aí saiu com o Josi ontem para olhar o fogão. Achamos segundo a ambição do nosso coração, pelo menos do meu. Esse aqui tá bom, tá dentro do que eu... Aí na hora de ver a entrega, eu disse, rapaz, vou ficar uma semana sem comer. Não vai dar certo, cancela, não vou comprar. Mas em paz. Aí hoje eu saí para dar uma olhada, achei o mesmo fogão na outra loja. Eu tinha aumentado um dia de entrega. Não, não vai dar certo. Você sabe o que eu acho interessante? É porque em outros tempos eu estaria brigando. Como assim? 4 dias, só sexta-feira? Eu estou pagando a festa! Em outros tempos eu estaria irado. Porque a minha ambição não foi alcançada. Eu achei algo que eu queria, mas porque não deu certo, eu me iro. Quem é que está controlando isso dentro de mim? Deuses falsos de idolatria, que exigem ser adorados para que as minhas ambições sejam alcançadas. É por isso que a gente está vendo cada vez mais gente irada nessas igrejas evangélicas por aí, porque eles são ensinados a ambicionar tanto, que quando não dá certo, aí a forma de descarregar a ira é: meu nome é revolta. E aí eu faço a campanha de Jericó, a campanha de Daniel, e dá-lhe campanha em nome da minha revolta. Isso é uma desculpa para ira, das ambições não alcançadas. Prazer, ambição, e um terceiro ponto dos altares idólatras: poder. Eva descobriu que o fruto era agradável para dar entendimento. Entendimento foi o que Satanás disse: ele vai te deixar como Deus. E aí eu começo a me achar superior. Jerry Bridges chama isso de... não é autossuficiência, mas é tipo autossuperioridade. Eu estou acima dos outros.
E aí quando a ralé não age como eu acho que tem, a minha ira se despeja sobre ele. Lembra do exemplo do carro que eu dei a vocês? Eu fui advertido pelo Pedro lá no carro. O cara me corta a frente. Eu não vou chamar um palavrão, porque eu sou crente. Eu não vou buzinar, porque eu sou crente. Mas eu vou soltar uma palavrinha. Esse cara comprou a carteira dele, não é possível. Ira! O que está por trás dessa... comprou a carteira dele? Eu sou um bom motorista. Esse é um analfabeto de direção. Olha o que ele está fazendo. Aí aquela palavra miserável do Pedro. Pastor, o senhor já não fez isso em alguma vez? Aí a ira fica mais animadinha, né? Aí você aperta mais o volante do carro. Porque eu já fiz. Já fiz igualzinho que eu estou criticando no cara. Mas como eu me acho superior a ele naquele momento, eu tenho o direito de fulminá-lo do meu trono celestial, esse miserável que comprou a carteira dele. Você está entendendo? É uma luta de poder, em que eu acho que eu tenho o poder da justiça nas mãos. Tem crente que está esperando a convocação para fazer parte da Liga da Justiça. De tão poderoso e justo que ele é. Tolices. Nada mais que tolices. Em nome do meu pseudo poder, eu estou agredindo pessoas. Em nome do meu pseudo poder, eu estou machucando pessoas. E o que é pior, segundo Jesus, em nome desse pseudo poder, eu estou matando pessoas. Qual é a diferença entre eu e Caim? Qual é a diferença entre você quando se ira e Caim? Nenhuma. Aos olhos de Deus você é tão assassino quanto. Porque as suas crenças disseram para você que você tem o direito de ter prazer, disseram que você tem o direito de ter tudo que você quis, as suas ambições, disseram que você é lindo, maravilhoso e que os outros que pecam, desgraçados que eles são. Ídolos, nada mais do que ídolos, que usurpam a glória de Deus na sua resposta. Em vez de você responder como pacificador, você usurpa a glória de Deus. O prazer, a ambição, o nosso poder, a busca dessas coisas nos torna deuses orgulhosos, egoístas e superiores. Quais são as consequências de atendermos ao coração da ira? Quais são as consequências de você agir com ira? Eu quero olhar isso no próximo sermão. Porque talvez a conclusão do alvo da ira seja mais chocante ainda para você. Eu vou lhe dizer, depois de você entender a consequência da ira, e qual é o alvo da ira, se você não tomar uma decisão de se arrepender, de agir assim, eu preciso questionar a sua salvação. Eu preciso questionar se de fato você conheceu o Senhor. Há 3 consequências diabólicas e malignas da ira. E há um alvo muito pior do que todas essas consequências. O que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que quando você ira,
resolve responder com ira, você está apenas atendendo ídolos do teu coração. Ídolos falsos. Ídolos que você criou para se justificar. E o Senhor não aceita idolatria. Qualquer forma de idolatria é abominação aos olhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nos ajuda a entender essa questão do coração da ira. Nos ajuda a entender essa questão da idolatria que a ira produz dentro de nós. Queremos que o nosso coração esteja centralizado em Cristo Jesus. Queremos que o nosso coração seja uma resposta à presença de Cristo em nós. E não uma resposta do pecado que opera em nós. Ajuda-nos a entender isso, dá-nos o discernimento. E dá-nos a humilhação suficiente, o coração quebrantado o suficiente para sermos tratados por Ti mesmo, em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.